Olá! Mais um pouquinho de teoria aí? Hoje nós vamos falar sobre os tipos de discurso. Quando a gente usa essa expressão tipos de discurso, pode ter vários significados. Pode estar falando, por exemplo, sobre o tipo de linguagem que se está usando num texto. Mas hoje nós vamos falar sobre os discursos no sentido de a fala, o pensamento dos personagens. Então, quando nós falamos tipos de discurso, nós falamos disso aqui, ó, a maneira pela qual a fala e ou o pensamento da personagem é apresentada ao leitor. E nesse caso, nós temos basicamente três tipos de discurso. O discurso direto, o indireto e o indireto livre. Nós vamos falar um pouco sobre cada um deles e no final vamos fazer alguns exercícios para ver como que isso é cobrado nas provas, nos vestibulares em geral. E nós vamos começar com o discurso direto. Como o nome já sugere, discurso direto quer dizer que não há intermediação entre a fala do personagem e o leitor. O leitor tem a sensação de que está ouvindo diretamente a personagem. Vejam este exemplo aqui, ó. Paulo respondeu em tom agressivo: "Não estou aqui para ser desrespeitado por uma criança." Observem, gente, que no começo você tem a fala do narrador, né? Ele está narrando esse fato, né? O que o personagem está fazendo. Então, Paulo respondeu em tom agressivo. Aí vem um travessão e a fala dessa personagem, Paulo, diretamente ao leitor: "Não estou aqui para ser desrespeitado por uma criança." Essa fala desse personagem poderia ter sido dito pelas palavras do próprio narrador. Quer ver como ficaria? Olha só. Paulo respondeu em tom agressivo que não estava ali para ser desrespeitado por uma criança. Vejam, é a mesma fala do personagem, só que agora dita através das palavras do narrador, do discurso do narrador. Por isso aqui nós temos o discurso indireto. A fala do personagem chega até o leitor indiretamente, passando pelo narrador. Discurso direto e discurso indireto são os mais simples, os mais comuns de aparecerem nos textos de uma narrativa, de uma dissertação. É o que você usa quando você faz redação, por exemplo. Mas existe um terceiro tipo, bem mais raro e bem mais difícil de perceber. Seria o discurso indireto livre. Olha só, discurso indireto livre. Como você percebe pelo nome, é o mesmo discurso indireto, ou seja, a fala do personagem será levada até o leitor através do narrador. Mas o que é este livre aí? Livre significa que o narrador, que o emissor do texto não está indicando com clareza que aquela fala ou pensamento pertence ao personagem. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Paulo respondeu em tom agressivo que não estava ali para ser desrespeitado por uma criança. Levantou-se, pegou o chapéu e saiu furioso. O que aquele fedelho estava pensando? Não se trata um homem dessa forma. Chegando à rua, descarregou sua raiva chutando um cachorro que dormia despreocupado. Você percebeu? O narrador está descrevendo, está narrando os acontecimentos. E ao mesmo tempo, ele vai também reproduzindo a fala e o pensamento da personagem. Então, como nós já vimos, nessa parte aqui, ó, não estava ali para ser desrespeitado por uma criança, é a reprodução de forma indireta da fala do Paulo. Mas logo mais adiante, sem nenhuma indicação, nós temos isso aqui, ó. O que aquele fedelho estava pensando? Não se trata um homem dessa forma. Isso aqui corresponde ao que o personagem, né, no caso o Paulo, estava pensando enquanto saía. O narrador não indica que isso é o pensamento da personagem. Ele simplesmente insere essa fala, esse pensamento, no meio do seu discurso. Isso é um exemplo de discurso indireto livre. Veja que depois ele continua sua narrativa. Ó, chegando à rua, descarregou sua raiva chutando um cachorro que dormia despreocupado. Esse é um exemplo de discurso indireto livre. Como eu falei para vocês,
Esse tipo de ocorrência, o discurso indireto livre, é bem mais raro. Usava-se com mais frequência durante o realismo. E o nosso Graciliano Ramos, no Vidas Secas especialmente, também usa bastante esse tipo de discurso. Como ele é mais raro, como ele tem uma dificuldade maior de ser percebido, se você não estiver atento na leitura, ele acaba sendo bastante cobrado em provas de vestibulares, no Enem, nas provas do ensino médio de uma forma geral. Então você tem que ficar bastante atento a isso. Vamos dar uma olhadinha em 2 exercícios que são retirados de vestibulares para você ter mais ou menos uma noção de como que isso costuma ser cobrado tradicionalmente. Dá uma olhadinha neste exercício aqui, retirado da FGV. Olha só, reestruture o texto abaixo, dando-lhe a forma de discurso indireto. Esse tipo de questão é muito comum. Eles colocam um trecho em discurso direto e depois pedem que o candidato reescreva utilizando o discurso indireto, transformando em discurso indireto. Olha o texto, ó. Sensível ao apelo do governo para economizar gasolina, ele disse: mulher, prepare a sunga esportiva. Por quê? Perguntou ela, ao que ele respondeu: amanhã irei trabalhar de bicicleta. Primeira coisa que você tinha que fazer aqui era identificar onde você tem a ocorrência do discurso direto para transformá-lo em discurso indireto. Você tem aqui, ó, mulher, prepare a sunga esportiva, o porquê, o resto é a fala do narrador, né, explicando a pergunta dela, né, e a resposta, e aqui no final, amanhã irei trabalhar de bicicleta. Então, essas 3 ocorrências de discurso direto têm que ser transformada num discurso indireto, mantendo-se a coerência do texto. Uma possível resposta seria isso aqui, ó. Olha só. Sensível ao apelo do governo para economizar gasolina, ele pediu que a mulher preparasse a sunga esportiva. Ela lhe perguntou por quê. Ele respondeu que, no dia seguinte, iria trabalhar de bicicleta. Claro que a sua resposta pode ter alguma diferençazinha aí, não precisava ser exatamente assim, de repente você substituiu um ponto por uma vírgula, mas tinha que conter essa transformação do discurso direto no discurso indireto. Certinho? Vamos ver mais um exercício aí? Agora um exercício da FUVEST, cobrando o discurso indireto livre usando um fragmento do Vidas Secas do Graciliano Ramos. Dá uma olhada no texto, ó. Sim, a Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves matarem bois e cabras? Que lembrança! Olhou a mulher desconfiado, julgou que ela estivesse tresvariando. Aí a pergunta diz assim, ó, uma das características do estilo de Vidas Secas é o uso do discurso indireto livre. Aponte o trecho em que ocorre esse tipo de discurso. Dá uma olhadinha de novo no texto, ó. Começa com a fala do narrador, né? Narrando a conversa, os pensamentos, a situação vivenciada pelas personagens. Dá só uma olhada, ó. Sim, a Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Tudo isso pertence ainda ao narrador. Mas logo em seguida, eu tenho isso aqui, ó. Aves matarem bois e cabras? Que lembrança! Vejam, embora não haja nenhuma indicação, isso aqui é a reprodução, através da fala do narrador, do pensamento da personagem Fabiano. É ela que está pensando, onde já se viu aves matarem bois e cabras? Que coisa, que absurdo isso! É o Fabiano que está pensando dessa forma. O narrador poderia muito bem ter colocado assim, ó. Fabiano pensou que não era possível aves matarem bois e cabras. Que coisa absurda, que lembrança. Mas ele simplesmente reproduziu esse pensamento da personagem sem anunciá-lo. Isso caracteriza o chamado discurso indireto livre. Observe que depois ele continua, ó. Olhou a mulher desconfiado, julgou que ela estivesse tresvariando. Aí já é a narrativa, novamente, por parte do narrador. Portanto, a presença do discurso indireto livre está nessa expressão, que é o pensamento do Fabiano. Aves matarem bois e cabras. Que lembrança! Uma resposta possível, aqui seria bem simples, né? Seria isso aqui, ó. A forma discurso indireto livre aparece no seguinte trecho. Você dá só uma introdução e cita o trecho, ó. Aves matarem bois e cabras.
Que lembrança. Certinho? Gente, eu considero tipos de discurso um tópico da matéria bem tranquilo, bem simples. O mais complicado, sem dúvida nenhuma, seria identificar a ocorrência do discurso indireto livre. Tá? Então você tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso. O uso do discurso direto e indireto, a identificação do discurso direto e indireto me parece bastante simples. Ok? Agora vocês podem treinar com os exercícios que você encontra na web por aí. Ok, pessoal? Aguardo vocês numa próxima aula. Até mais!